No vídeo de hoje eu vou responder uma grande dúvida da maior parte dos investidores: comprar o seu imóvel ou investir em fundos imobiliários? Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos, e antes de começar o nosso bate-papo sobre fundos imobiliários, eu gostaria de botar uma pequena pulga atrás da sua orelha. Será que é interessante você comprar um imóvel como investimento ou buscar alternativas no mercado financeiro através do mercado imobiliário? Mas a título de exemplo, se você recebesse hoje uma quantia elevada de recursos, vamos dizer assim, 500 mil reais, ganhasse na loteria, tivesse realmente uma bonificação no trabalho, recebesse uma herança, um valor expressivo que desse para você dar uma entrada em um bom imóvel, né? Em uma sala comercial, em um imóvel residencial, em algum imóvel que você queira comprar. Muito provavelmente seus amigos, as pessoas mais próximas de você, pessoas que ainda não conhecem todas as opções que o mercado oferece, vão lhe indicar imóveis como alternativa, para que você compre imóveis como investimento, né? Para que você deixe o seu recurso direcionado em um imóvel, alugue esse imóvel e receba esses dividendos, esses aluguéis como rendimento do seu recurso aplicado, do seu dinheiro aplicado. Mas será que essa é a única opção que o mercado lhe oferece? E hoje eu vim trazer para você algumas opções, e dentre elas a principal é o dos fundos imobiliários, que podem diversificar mais o seu patrimônio e trazer para você uma alternativa de aplicação para esse possível recurso que você venha a receber. Eu gosto de falar que hoje no mercado financeiro você tem diversas oportunidades de alocar o seu recurso, mas para o brasileiro que culturalmente gosta de imóveis, sempre teve uma paixão por aplicar seu recurso no mercado imobiliário, os fundos de investimentos imobiliários se tornaram uma excelente opção para que você consiga diversificar seus investimentos. E para começar, vamos explicar inicialmente o que é fundo imobiliário, né? Muitas pessoas se perguntam: pô, Diego, eu vi bastante na mídia, muitas pessoas estão falando que fundo imobiliário hoje é uma excelente alternativa de aplicação, taxa de juros baixa, rendimentos muito pífios em relação à renda fixa, as pessoas estão migrando seus investimentos para essa categoria de investimentos, mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento, eu não sei como funciona esse mercado, eu não sei como compra um fundo imobiliário, quais são as vantagens. Então, antes de começar, vamos explicar o que é o fundo imobiliário. Então, os fundos imobiliários são donos de imóveis ou de papéis ou títulos atrelados ao setor imobiliário. Nada mais é do que um condomínio de cotistas, uma junção de pessoas que vão direcionar o seu recurso para esse fundo, para que esse fundo adquira imóveis ou títulos. E em contrapartida, o gestor desse fundo tem como principal objetivo gerar um rendimento através do aluguel ou da venda desses imóveis que fazem parte do fundo imobiliário e direcionar parte desse rendimento, 95%, para os cotistas desse fundo. Então, via de regra, nada mais é do que direcionar o seu recurso e receber um rendimento pelo aluguel dos imóveis que compõem o fundo imobiliário. E muitas pessoas questionam: mas eu vou direcionar o meu recurso para um fundo imobiliário, mas quem vai fazer a gestão do meu recurso? Quem é que vai comprar, vender os imóveis, pagar os meus rendimentos mensais? Para isso existe um mercado altamente regulado, onde os gestores dos fundos imobiliários tomam as decisões e escolhem os principais ativos que irão compor esse fundo. São gestores experientes, que já possuem uma larga experiência no mercado e que vão conseguir escolher os melhores ativos para compor aquele fundo. Mas em troca, logicamente, existe um pagamento, existe uma taxa de administração cobrada por esses fundos para que a gente consiga remunerar o gestor para fazer o trabalho de escolha desses ativos, logicamente. Essa taxa nada mais é do que o pagamento que o cotista faz ao gestor para que esse fundo tenha uma gestão ativa, possa escolher, possa entender, possa se aprofundar no mercado imobiliário de forma profissional e trazer as melhores alternativas de investimento. E agora vamos entrar na principal parte do nosso vídeo, que é saber o porquê de se comprar fundos imobiliários ao invés de comprar o imóvel físico. Logicamente que comprar o imóvel físico tem as suas vantagens e existem pessoas que têm efetivamente expertise em escolher bons imóveis, em boas localizações, com boas vantagens em relação à sua aquisição. Mas em grande parte, hoje, do mercado financeiro, as pessoas que estão iniciando suas aplicações provavelmente não vão ter a expertise suficiente de escolher o melhor ativo físico para compor a sua carteira de investimentos imobiliários.
E muitas dessas pessoas provavelmente vão conseguir concentrar boa parte do seu recurso em apenas um imóvel. Então, para começar, eu acredito que uma das principais vantagens de investimento nos fundos imobiliários é em relação à praticidade. Vamos dizer que você decide comprar um imóvel hoje. Será que quanto tempo eu acredito que seja necessário para comprar um imóvel hoje? 1 mês, 2 meses, 3 meses, a depender da negociação, 1 ano? Geralmente você perde um longo tempo de escolha e decisão para a compra desse imóvel. E além disso, você tem toda uma burocracia para que esse imóvel seja adquirido, né? Através de assinaturas de contrato de compra e venda, cartório. Então existe uma série de itens que levam essa compra a um estágio um pouco mais prolongado. Mas quando a gente fala em comparativos do mercado financeiro atrelados ao setor imobiliário, é muito mais simples hoje você adquirir uma cota de um fundo imobiliário. Por quê? Porque toda a parte burocrática para aquisição do imóvel é feita pelo próprio fundo. O cotista ele apenas compra uma cota ou mais daquele fundo que ele deseja colocar na sua carteira de investimentos. Para isso, basicamente, você só precisa ter uma conta numa corretora, acessar o seu home broker, a sua plataforma de negociação e adquirir quantas cotas forem necessárias para compor a sua carteira de investimento. Exclusivamente desta forma, você consegue adquirir esses títulos e pagar apenas as taxas necessárias para a conclusão desse negócio. Em apenas 2 dias, esse recurso sairia da sua conta e no mesmo dia você já tem o fundo de investimento imobiliário dentro da sua carteira de investimentos. O segundo ponto é em relação à rentabilidade. Eu gostaria de quebrar um mito aqui antes de começar a falar um pouco desse ponto, que é em relação à compra de imóveis físicos. As pessoas realmente acham que ao comprar um imóvel físico, o seu patrimônio vai estar garantido, não vai ter nenhum tipo de oscilação, porque o imóvel vai estar ali para sempre, não tem variações de preço. Isso é um grande mito. Na verdade, o que acontece é os imóveis estão ali fisicamente, mas não existe uma marcação de preço diária em relação ao seu imóvel. Mas caso existisse uma forma de todos os dias precificar o seu imóvel de forma real, você pode ter certeza que todo dia o valor do seu imóvel iria variar. A questão de se comprar fundos imobiliários no mercado financeiro é porque o preço desses imóveis, desses fundos imobiliários, eles variam diariamente e você consegue ver essa oscilação ao longo do tempo. Então, as duas formas de aplicação no mercado imobiliário têm variações de preço, só que uma é perceptível, você consegue ver no dia a dia através da sua plataforma de negociação, e a outra não, porque seu imóvel físico ele não é marcado ao mercado diariamente. E existem sim 2 formas de se rentabilizar no mercado. Existe a variação dos preços, que tanto o imóvel físico como o fundo imobiliário vai ter no dia a dia, e existe o pagamento de dividendos para aqueles imóveis que são alugados. Então, basicamente, o pagamento de aluguel ele é feito tanto no imóvel físico quanto dentro do fundo imobiliário através dos pagamentos de dividendos. Via de regra, os imóveis seguem a mesma linha de pagamentos de dividendos, mas, de acordo com algumas pesquisas, os imóveis destinados a aluguel geralmente pagam um valor entre 0,30% e 0,40% de dividendos ao mês, ao passo que os fundos imobiliários têm um histórico de pagamento entre 0,5% e 0,6%. Então, é um ganho interessante em termos de rentabilidade mensal. E um terceiro ponto extremamente importante para a sua tomada de decisão em relação a comprar ou aplicar o seu recurso no mercado imobiliário é em relação ao imposto de renda, a tributação. Para os imóveis físicos, essa tributação ela pode chegar em relação aos dividendos mensais, aos aluguéis, em até 27,5%. Ao passo que, nos investimentos em fundos imobiliários, os dividendos ou os aluguéis mensais, eles são isentos de imposto de renda. Então, essa é uma grande vantagem, uma das principais vantagens, na verdade, de se aplicar no mercado de fundos imobiliários. Além disso, existe uma diferença de pagamento de impostos na venda da sua posição em fundos imobiliários em relação à compra do ativo físico. No ativo físico, a venda do imóvel irá incidir uma alíquota de 15% e no fundo imobiliário, na venda das cotas do fundo imobiliário, uma alíquota de 20%. O que a gente consegue perceber é que ao longo do tempo, mesmo com essa diferença de 5%
na venda dos seus ativos de fundos imobiliários, a isenção do imposto de renda do dividendo pode fazer sentido, já que os fundos imobiliários têm uma característica de investimentos para longo prazo, né? A gente pensa que uma carteira de investimentos imobiliários bem constituída tem o objetivo de lhe remunerar ao longo de alguns anos. Então essa venda ela vai ser muito mais assertiva no momento que o mercado estiver mais propício para que essas cotas sejam vendidas. Um outro ponto importante que podemos destacar é em relação à diversificação em relação aos locatários dos imóveis. Tenho certeza que boa parte das dores de cabeça das pessoas que utilizam os imóveis como fonte de renda é que o seu imóvel fique vago durante um longo período de tempo. Por quê? A vacância desse imóvel vai gerar custos adicionais e, logicamente, vai diminuir a rentabilidade desse imóvel que foi destinado para fins de investimento. Nos fundos imobiliários, a gente já tem uma dificuldade maior do que isso aconteça. Por quê? Porque dentro dos próprios fundos você tem diversos inquilinos, você consegue pulverizar a alocação dos seus imóveis para diversas empresas ou pessoas, e isso diminui muito a sua taxa de vacância. Então, dificilmente você vai ter muitos imóveis sem alugar durante muito tempo. E, logicamente, que isso traz uma eficiência maior em termos de rentabilidade. Um outro ponto extremamente importante é em relação à liquidez. Quanto tempo será necessário para que você consiga vender um imóvel físico? 6 meses, 1 ano? Pode ser que consiga vender rápido em alguns casos, mas a depender de como você faça essa venda, você pode estar tendo um prejuízo financeiro vendendo esse imóvel abaixo do valor real desse imóvel, abaixo do valor interessante para você em termos de rendimento. Nos fundos imobiliários, você tem essa possibilidade de vender também esses imóveis a mercado, a valores abaixo ou acima do valor de mercado, mas a liquidez ela é muito mais alta. Você consegue vender uma cota de fundo imobiliário e em até 2 dias você tem esse recurso em mãos. Então, dificilmente, em 2 dias você vai conseguir vender um imóvel físico. E um último ponto que eu acho interessante destacar aqui é em relação aos custos para adquirir esses 2 tipos de investimento. Geralmente, quando você compra um imóvel físico, você tem um custo da corretagem, além dos tributos, em relação a cartório e taxas. Mas esses custos podem chegar aí, inicialmente, só para a corretagem, em torno de 4% a 8%. Para os fundos imobiliários, existem hoje corretoras e plataformas que isentam o investidor de cobrança de taxa. Então, para comprar hoje em algumas corretoras, fundos imobiliários, você não paga taxa nenhuma. É basicamente apertar o botão e adquirir esse ativo para a sua carteira de investimentos. Mas depois de tudo que conversamos sobre investimentos e fundos imobiliários, digamos que eu consegui convencer você a destinar parte do seu recurso ao mercado de fundos imobiliários. E aí você me pergunta, mas que tipo de fundos imobiliários eu consigo acessar? Geralmente, quando você decide comprar imóveis na pessoa física, você destina sua atenção a imóveis residenciais ou imóveis comerciais. Quando a gente vai para o mercado de fundos imobiliários, você consegue acessar outros segmentos que dificilmente na pessoa física você conseguiria acessar. Esses segmentos podem ser shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas. São empreendimentos que, mesmo com um aporte muito grande, dificilmente você conseguiria comprar uma parcela física de um shopping center ou de um galpão logístico. E através do fundo imobiliário você consegue comprar uma cota ou algumas cotas de participação nesses segmentos. Um segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos de papéis. São fundos até mais estáveis, porque já existe alguns fluxos de pagamentos atrelados a esses tipos de papéis, e esses fundos eles recebem esse fluxo e repassam aos cotistas. Você também tem uma terceira categoria de fundos, que são os fundos de fundos. São fundos que adquirem outros fundos imobiliários. É mais uma alternativa de pulverização da carteira de investimentos. Uma outra alternativa seria em relação aos fundos de desenvolvimento. Esses fundos têm por característica investir os recursos em projetos imobiliários com foco no aluguel ou na venda desse empreendimento quando finalizado. São considerados fundos com maior risco, já que todo investimento é destinado a imóveis ainda em construção. Então é sempre bom ter atenção no momento de escolher esse tipo de investimento. Então, falamos sobre um dos principais pontos em relação aos fundos imobiliários. Falamos o que são os fundos imobiliários,
o porquê de se investir nesse tipo de produto e quais são os tipos e alternativas de investimento no mercado financeiro. Mas logicamente que eu gostaria de trazer muito mais conteúdo para melhorar a sua tomada de decisão. Então eu peço que você continue nos acompanhando para que nos próximos vídeos a gente consiga trazer mais informação para você. Mas antes de finalizar o nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e o mais importante de tudo, deixe a sua pergunta aqui para que a gente consiga responder no nosso quadro Pergunte ao Especialista e tirar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Diego Santana e até a próxima.